Graça e paz, povo do reino. O Evangelho de Cristo, a mensagem do reino de Deus, o nosso Pai eterno. Continuando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a parábola da rede, que se encontra do versículo 47 ao 49, que diz assim: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. A parábola da rede. Para trazer uma melhor compreensão, quero lembrar-lhes que Jesus, quando iniciou o seu ministério público, ele saiu chamando, convidando aqueles que ele mesmo escolhera. Os primeiros discípulos, como nós sabemos pela palavra de Deus, foram Pedro e André, que eram irmãos entre si, e logo em seguida, na mesma ocasião, Tiago e João, que também eram irmãos. Esses 4, dentre os 12 apóstolos, eram pescadores. A vida deles, a profissão deles era a pesca. E quando Jesus os chama, os convoca para segui-lo, ele diz assim: eu vos tornarei pescadores de homens. A pesca continua, só mudou o sentido, a conotação. De pescadores de peixes, literário, passaram a ser pescadores de vidas, de pessoas, pescadores de homens. A parábola da rede lançada ao mar leva-nos muito claro a entender que o que nós fazemos como escolhidos por Jesus, chamados por Ele, temos a mesma tarefa, a mesma missão. Todo e qualquer filho do reino, ele pode e deve ser um pescador para o reino de Deus. Eu entendo que a rede lançada ao mar é o próprio Evangelho, é a palavra de Deus em si mesma. E o mar representa o mundo, não no sentido o cosmo em si, mas o mundo no que diz respeito às pessoas. O mar fala do mundo, fala das pessoas. A rede simboliza o Evangelho, a palavra de Deus. O Evangelho é pregado a todas as pessoas. Observe que a comparação é: o pescador lança a rede ao mar e, ao puxar a rede, ela vem cheia de peixes, de todas as espécies, de todas as qualidades. E aí, ao puxar para a praia, eles vão selecionar, separar os bons dos ruins. A Bíblia mesmo diz no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, não lembro qual passagem exatamente, que havia certos tipos de vidas marítimas, de peixes, como aqueles que não tinham barbatana e nem escamas. Esses não eram considerados limpos, ao contrário, eram tidos como imundos, portanto, não serviam para serem comidos, não eram úteis, eram ruins, então, segundo a parábola aqui. E há esta separação. Ao pregar o Evangelho é para todas as pessoas, indistintamente. Não importa a religião, não importa o credo, não importa se é ateu, não importa o grau de escolaridades, o status, a cultura que tenha. O que importa é que o Evangelho seja pregado, a rede lançada às pessoas, tá certo? As pessoas, ao ouvir o Evangelho, elas têm uma decisão a tomar. E ao tomar a decisão, elas entram na rede do Evangelho. São atraídas pelo Evangelho. E o Evangelho alcança pessoas de todos os tipos. Pessoas boas e pessoas ruins.
se é que podemos assim dizer, né, no sentido da parábola, o que vai fazer a diferença é o que atraiu aquela pessoa a entrar na rede do Evangelho, a ser tomada pela rede do Evangelho. Qual o interesse dela? E aí não compete a nós, assim, o qualificar. Sabe Deus quais os motivos, quais os interesses de cada um que ao ouvir o Evangelho abraça-o. Abraçar o Evangelho, eu me lembro agora da parábola da semente, como você recebe a boa semente do Evangelho, a boa semente que é Cristo. Há pessoas que ouvem e não se interessam, apenas ouviram. Aqueles que ouviram acham bom e a recebem, mas a perseverança, a continuidade no Evangelho, o processo da nova vida em Cristo Jesus é desafiador e surgem os motivos os mais variados, como a própria parábola da semente mostra isso. Tem gente que ouve, recebe com alegria, mas não tem perseverança, não tem raízes, não continua no processo, ela abandona o Evangelho. Há pessoas que veem as tribulações, as perseguições, as dificuldades, as coisas, as exigências próprias do Evangelho, e elas também abandonam o Evangelho. Mas há aquelas que são decididas, são determinadas, e daí para frente, a vida deste novo converso em Cristo Jesus, o Filho do Reino de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, ele se permite aceitar, se submete inteligentemente, de maneira coerente, sábia e determinada, passar pelo processo da nova vida, o crescimento em Cristo Jesus. Se ele não permitir esse processo, se ele não entender o crescimento da semente que ele recebeu, que vai provocar as mudanças na sua vida, ele pode continuar ouvindo o Evangelho assiduamente numa missa, num culto, numa igreja, que é o templo que a gente chama de igreja. No entanto, a vida dele não tem mudança, não há transformação, não tem crescimento, mas ele foi arrastado pela rede do Evangelho e permanece numa igreja, permanece tendo uma religião, certo? O Evangelho, repito, é para todas as pessoas. Todas as pessoas. Observe que, segundo a parábola, na consumação dos séculos, novamente aqui, assim como na parábola do trigo e do joio, quem vai fazer a seleção, quem vai separar os bons dos ruins, os justos dos injustos, os puros dos ímpios, os bons dos maus, serão os anjos, sob as ordens de Deus. Aleluia. E com certeza eles não errarão, porque já estão imbuídos da autoridade e de capacidade do Senhor para fazer esta separação. Então preste atenção, o que me chama aqui mais, o que mais eu quero salientar é que a resposta de que tipo de pessoa eu sou no Evangelho. Eu recebi a boa semente de fato? Eu sou um peixe bom? Ou eu sou um peixe ruim? O Evangelho não deixa dúvidas. Aquele que abraça o Evangelho na sua essência e que decide não trocar o Evangelho por nada e coloca Jesus na sua vida acima de tudo e de todos e de quaisquer situações. E ele aceita de maneira firme, determinada, focada. Eu sou do reino, eu pertenço ao reino. O Evangelho é para ele muito mais do que uma religião boa, que lhe causa bem-estar social, emocional, espiritual, ou mesmo realização pessoal na vida. Está muito mais além disso, acima disto. Este tal, com certeza. O próprio Espírito testifica quem ele é em Cristo Jesus. Porém, a consumação dos séculos é que vai mostrar quem são os peixes bons
e quem são os peixes ruins. Assim como na parábola do joio e do trigo, é melhor que eu e você não julguemos a ninguém, não compete a nós. Embora pela palavra a gente conhece quem tem fruto de Deus e quem não tem. Pela palavra a gente sabe quem permanece nele ou não, quem está em Jesus ou não. Uma coisa é certa, tenha a sua vida em Cristo. Você tem a resposta, eu tenho a resposta está nas nossas mãos. Viver um evangelho mascarado, um evangelho de fachada, um evangelho de fantasia, enganando a si mesmo, é horrível. Saia dessa, abraça o evangelho com o coração, com todo o seu ser, de todas as suas forças, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Faça de Cristo o seu alvo e com certeza você estará debaixo das exigências desse evangelho que só resultará em coisas maravilhosas, tanto nesta vida como na eternidade. Vale a pena cair na malha, na rede do evangelho e aceitar as exigências do evangelho. Porque, como diz Paulo, o meu alvo é Cristo. Eu prossigo para Ele. E eu vou esquecer de tudo que para trás ficou. Porque Cristo é o meu alvo. A vontade de Deus, o Pai, de ter enviado o seu Filho Jesus, é que todos sejam salvos. Que nenhum se perca, ninguém se perca. Mas como a parábola mostra muito claramente, nem todos serão achados. Nem todos se permitirão, aceitarão o evangelho de bom entendimento, de todo o coração. O desafio é grande, porque surgem muitas coisas na vida, no processo de virmos a nos acharmos prontos, qualificados. Quem nos apronta, quem nos qualifica é o Senhor pela sua palavra e pelo seu Espírito. Porém, a nossa parte é aceitar, é se submeter, é se sujeitar de coração livre, com prazer e alegria. E assim alcançaremos a graça de Deus e a salvação eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor Jesus mexa com a sua vida, alcance o seu coração. Ele está voltando, Ele está chegando, Ele está vindo. Estejamos prontos hoje, agora, com o Evangelho do Reino de Deus, presente e frutificando para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Filhos do Reino, como vocês bem sabem, urge pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Esteja conosco nessa missão poderosa que com certeza haveremos de colher frutos para Deus e não chegaremos diante do Senhor com as mãos vazias. A sua parte comigo no canal Uma Voz pelo Reino é deixar o like abençoado, compartilhar e ativar os sininhos depois de inscrito no canal. Você estará semeando comigo o Evangelho de Deus. Aleluias. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida. E mais uma vez enfatizando que nas quartas e nos sábados os vídeos são lançados no nosso canal. Deus abençoe, que o reino de Deus cresça abundantemente na sua vida, em nome de Jesus. Amém.